Boa tarde, jovem. Vamos aqui atacar esse problema das leis de Newton. Capítulo 5, aplicação da lei de Newton. Vamos atentar esse problema. Bom, o enunciado diz: os blocos A, B e C são dispostos como indicado na figura 5.5000, ou seja, nessa figura, e ligados por cordas de massas desprezíveis. O peso de A é 25 newtons e o peso de B também é 25 newtons. O coeficiente de atrito cinético, atenção, atrito cinético, certo? Quer dizer que o sistema está em movimento. Existe um atrito, mas o sistema está em movimento. Entre cada bloco e a superfície é igual a 0,35. O bloco C desce com velocidade constante. Também atenção a isso, velocidade constante. Velocidade constante significa que a aceleração é igual a zero. Se a velocidade é constante, não há variação de velocidade, consequentemente não há aceleração. Certo? Há movimento, mas não há aceleração. Então vamos para a questão de fato. A letra A: desenhe 2 diagramas do corpo livre separados mostrando as forças que atuam sobre A e B, sobre o bloco A e B. Bom, porque nós temos que prestar bastante atenção nisso, nos atentar. Porque quando a gente olha para a figura, a gente vai interpretar a figura para refazer o diagrama de corpo livre, quer dizer, só simplesmente desenhar a direção das forças que atuam sobre o corpo, certo? A gente vai ter aqui, certo? Que no bloco A ele está sobre uma superfície. Devido a ele estar sobre uma superfície, é lógico, como em qualquer corpo, existe a força-peso. A força-peso sempre apontando para baixo. E como ele está sobre a superfície, também existe uma força normal perpendicular à superfície. Ou seja, a força normal apontando para cima. Não coloquei setinhas, pois não tenho esse recurso. Vamos lá. Bom, existe essa força de tensão, né? Que esse cabo ele está ligado ao bloco B. E o que nós temos que prestar atenção é que existe uma força de atrito. Quando a gente olha para interpretar a figura, nós não vemos nenhuma força de atrito como não vemos as outras forças, mas só que o enunciado ele diz que é uma força de atrito. Então nós temos que nos atentar na hora de fazer esse desenho, certo? E se ele pedir a força de atrito, a força peso a gente já sabe que é 25 newtons porque ele já deu. A força normal também é 25 newtons, já que não existe movimento vertical, né? A força normal é igual à força peso. Então a força normal também 25 newtons. A força de tensão em breve nós vamos calcular. E a força de atrito simplesmente é multiplicar o 0,35 por 25 newtons. Assim nós tiramos a força de atrito. Certo? Vamos lá. Bom, e aqui também nos atentar ao bloco B, como ele fala, na superfície existe, né, a força de atrito também, ele está sobre a superfície, inclinado, mas está sobre a superfície, a força peso é o padrão, a força normal, né, perpendicular à superfície inclinada, então já não é igual ao componente peso, né, vai ser apenas a componente, isso não é igual à força peso, né. Se tirar aí com a componente da força peso, tira normal, mas também não é isso que a questão quer. Se a questão pedisse isso, nós vamos trabalhar, mas se não é isso que interessa, vamos em frente. Tem a força da força de tração ligada do bloco B ligando o bloco A, como nós vemos aqui no enunciado, e tem essa força de tração que liga o bloco B ao bloco C através dessa folha. Então, mas o que a questão está pedindo é só representar as forças do bloco A e do bloco B. Bom, o que a questão quer na letra B? A letra B está pedindo para o ser humano, o aluno, ele achar a tensão entre a corda que liga o bloco A e o bloco B. Ele quer que você diga qual é a tensão. O que você vai fazer para descobrir qual é a tensão? Certo? A tensão, você vai simplesmente pegar, temos primeiro que interpretar que os blocos se movem com velocidade constante, então por isso a força resultante é zero.
Bom, sobre A corda de conexão A e B deve ser igual, pois a força de atrito sobre o bloco A, certo? A gente vai calcular da seguinte maneira, vai servir para B. Por que vai servir para B? Porque B ele está em uma situação diferente de A, ele está inclinado, mas só que a própria questão já disse que o peso é igual ao peso A, independente da situação que ele se encontra, independente de o bloco A estar na superfície plana e o bloco B está na superfície inclinada, certo? Como eles estão ligados por uma força de tensão, vão se ligar por um único cabo de tensão, certo? Através dessa polia, eles estão, né, um único cabo de tensão, então a mesma força da tensão de A, né? Essa tensão aqui vai servir para B mesmo, é um único cabo. Vamos lá. Então, como a massa é a mesma e a tensão é a mesma, como é que a gente vai calcular? Simplesmente está aqui, ó, o coeficiente de atrito cinético vezes a massa do corpo. 9 newtons é, né, a força de tensão que une esses dois corpos, A e B. É simplesmente isso. A letra C, o que é a questão que é de nós na letra C? A letra C, ele pergunta qual é o peso do bloco B, certo? Agora o peso do bloco B, a gente já vai ter um trabalho aqui bastante preciso, nós temos que nos atentar. Bom, o peso do bloco C, PC, peso do bloco C, vai ser igual a quê? Primeiro eu vou fazer aqui, falar sobre a questão um pouco, a letra C. O peso do bloco B, o peso do bloco C será a tensão na corda ligada B e C, que é encontrado considerando as forças no bloco B, certo? E como nós trabalhamos aqui de cara, a gente já percebe que, como eu falei, a força de tensão que liga A e B são 9 newtons, certo? A gente já tirou isso aqui. Então o que significa isso? Mas é uma força de tensão que liga A e B, mas a mesma força de tensão que está sendo exercício 9 newtons em A, tá ligado? A mesma coisa está sendo exercício em B, 9 newtons. Então, o que nós temos que fazer? Considerar as forças, né, que atuam sobre o bloco B, as componentes de força ao longo da rampa, certo? Atenção no primeiro cabo, né, nós encontramos na questão A as componentes do peso ao longo da rampa, o atrito com o bloco B e a tensão, certo? Na segunda corda, considerar a tensão na segunda corda, certo? E aí nós vamos tirar o bloco do B, o peso do bloco C da seguinte maneira: o peso do bloco C vai ser igual a 9 newtons mais o peso de B multiplicando o seno de 36,9 graus, certo? Eu não coloquei aqui esse 36,9 graus, mas aqui nós temos 36,9 graus. Então o que a gente vai fazer? 9 newtons, que foi a força de tensão, né, que liga A e B, que age sobre B, né, como age sobre A, 9 newtons, mais o peso de B multiplicado pelo seno de 39, que o corpo está inclinado, então vamos fazer componentes, né? Peso de B multiplicado por 36 pelo seno de 36,9 graus, mais o coeficiente de atrito multiplicado pelo cosseno, que é cosseno cateto adjacente, e seno cateto oposto. Mas então nessa componente a gente vai por, né? Por quê? Né? Porque a componente do cosseno, né? Vamos dizer assim que é a componente que o corpo está ligado, né? Está em contato, entrando em contato com a superfície. Então, repetindo, desculpe, 9 newtons mais peso de B multiplicado, peso de B já sabe que é 25 newtons, multiplicado pelo seno de 36,9 graus, mais o coeficiente cinético multiplicando o cosseno de 36,9 graus. Mas uma coisa a gente tem que se atentar:
o B ele está multiplicando os termos que estão entre parênteses. Então, primeiro a gente vai multiplicar o peso de B pelo seno de 36,9 graus, depois multiplicar esse que está dentro aqui, o coeficiente de atrito cinético, vezes o cosseno de 36,9 graus, vezes o peso de B. Tudo isso dá igual a 31 newtons, que é igual, né, ao peso de C, 31 newtons. E finalizando, nós temos aí essa fórmula, né? Temos essa fórmula para a gente trabalhar a questão D. Já descobrimos o peso de C, já matamos a questão, falta a última questão para finalizar. Vamos trabalhar aqui a questão D. Se a corda que liga o bloco A ao B fosse cortada, atenção, qual seria a aceleração do bloco C? Como é que a gente faz isso? Ele quer saber qual seria a aceleração do bloco C perante a essa circunstância. Deixa eu te mandar um abraço. Bom, continuando. Então, o que nós temos? Nós vamos ter essa fórmula aqui para a gente trabalhar. A aceleração A, e a aceleração igual a gravidade. Certo? Por que gravidade? Porque esse bloco C, é evidente que a massa dele é maior, né? Ele vai exercer uma força, a gravidade vai exercer um peso, né? E como está bem claro que o sistema está em movimento, se cortar, certo? Como vai diminuir a tensão aqui, ainda vai, né, proporcionar ainda melhor movimento para o bloco C, desculpa, puxando o bloco B para cima, né? É óbvio agora que a gente vai tratar de um movimento retilíneo uniformemente variado, né? Vamos lá. Então, qual a fórmula que a gente vai aplicar nessa situação? Essa é a questão boa de se trabalhar bastante, né? É uma questão que não é complicada, mas também não é simples. Bom, aceleração é igual a gravidade, multiplicando o peso de C que nós tiramos na questão anterior. Você vê esse tipo de questão, uma depende da outra, né? Senão não consegue fazer. Bom, sim, o peso de B, o peso de C multiplicado pela gravidade, menos o coeficiente cinético vezes o peso de B vezes o cosseno de 36,9 graus menos ainda o peso de B multiplicando o seno de 36,9 graus. Certo? O peso de B vezes o seno de 36,9 graus dividido, sobre ou dividido pelo peso de B somado ao peso de C. Nós temos o peso de B, ele vai dar no emissário 25 newtons mais 31 newtons, que é o peso de C. E a gente faz toda, né, isso aqui, divide esse número de baixo, vai dar igual a 1,54 metros por segundo quadrado. Por segundo ao quadrado, pois, né, ou agora é como se ele estivesse, a gente é da livre, né, a força da gravidade está exercendo uma força nele fazendo esse movimento aí. Mas é isso. Espero que tenha ficado bem explicado, né? Qualquer dúvida, nós estamos em contato.